Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o volume. Hoje eu estou aqui para tratar um tema também que tem gerado muita polêmica, né? Sobre a questão se o falar em línguas, se é idiomas ou é um mistério. Vamos voltar desde o início. Vamos ver onde que foi tudo isso começou. Vou pegar um texto de Gênesis capítulo 11 como base de partida. Deixa eu abrir aqui. E depois a gente avança lá pra frente. Vamos ver aqui. Toda a terra uma mesma língua. Gênesis capítulo 11, verso 1, diz assim, ó: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Só observando esse primeiro versículo aqui, você já observa que a criação de Deus, né, naquela época, há milênios atrás, todo mundo falava o mesmo idioma, certo? Já deu pra perceber logo isso de cara, já deu pra perceber isso dentro do texto, certo? Então, sobre a questão dos idiomas seculares na Terra, ele já começou a ser formado ali em Gênesis capítulo 11. Vamos lá. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros, essa aqui é a fala deles, um conversando com o outro: Eia, façamos tijolos e queimemos bem. E foi o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Esse primeiro ponto aqui, ó. Deus havia dado uma ordem para que as pessoas se multiplicassem, né? Se espalhassem. Só que aí, depois do que aconteceu um pouquinho mais para trás, né, a questão do dilúvio e tal, etc. Deixa eu ver o capítulo anterior. Os descendentes de Noé, foi logo depois que aconteceu tudo isso aí. E aí, era para eles se multiplicar e encher a terra. Só que aí chegou esses personagens aqui e quiseram ficar ali, né, e fazer uma espécie de torre ali, né, para que eles não viessem se separar. Vamos lá. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é, o que começaram a fazer agora, não haverá mais restrição a tudo que intentarem fazer. Deus colocou um ponto ali, né? Seguindo lá embaixo no verso 7 lá de Apocalipse. Seguindo o verso 7 de Gênesis capítulo 11, olha o título que está lá, ó: A confusão das línguas. Veja bem. Eia, desçamos e o confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Ponto aí, só esse primeiro trecho aí. Então veja que Deus já queria que a pessoa se separasse e multiplicasse. E aí eles quiseram ficar reunidos em um lugar só. Aí o que acontece? Deus desce ali e confunde a língua deles. Então, sobre a questão dos idiomas seculares, as línguas idiomáticas já começaram a existir a partir dali. E a partir dali que você vê a quantidade de países que tem por aí afora e a quantidade de línguas estrangeiras que tem. Veja que aí você já está vendo o primeiro ponto sobre a questão de línguas estrangeiras. Ok? Vamos avançar no tempo agora.
Vamos lá para os evangelhos agora. Perdão que eu tô um pouquinho de tosse. Certo? Então, ao longo do tempo, foi surgindo os outros idiomas. Isso aí conforme Deus assim o quis. Deixa eu me lembrar aqui se é João, Lucas, Alex Maria. Vamos lá. Continuamos a instrução de símbolos. Tá dentro do Evangelho. Eu não vou me recordar agora se é o Evangelho de João, mas de certeza que se você dá uma pesquisada aí você vai encontrar aí. Onde Jesus fala assim: falarão novas línguas, pegarão em serpentes, né? Recebereis poder, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Isso aí está dentro da Bíblia. Estava até procurando aqui. A Bíblia é grande, né, para aprender a decorar tudo. Mas eu já falei um pedacinho do trecho do texto. Se você procurar, depois você vai encontrar. E aí aquilo ali já foi falado ali, né? Já foi direcionado à promessa do Espírito Santo, aquela que está lá em Joel capítulo 2. Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizariam. Vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos lá. O verso 14 ali, ó, em diante. Eu quero ler primeiro o título lá em cima do capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Vamos ler aí alguns versículos. Vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu-se toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Lembra aquela parte onde João Batista fala: eu vou batizar vocês com água, mas aquele que vai vir depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo? Aí a resposta está aqui, ó. Certo? Vista por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Aqui você já está vendo o primeiro ponto interessante, de que lá em Gênesis capítulo 11, onde a gente acabou de ler, as línguas idiomáticas já existiam, só que aqui era o poder do Espírito Santo. Certo? Sobre a questão dos idiomas, você pode estudar. Você pode se matricular onde fala português, francês, espanhol, fala japonês, chinês. Você tem a capacidade de aprender isso. Eu tenho certeza que vamos arredondar em uma conta, 90% das pessoas falam inglês. Correto? Só que aí tem um detalhe. A questão de falar em outros idiomas nesse tempo já existia. Como é que eu sei disso? Paulo estava indo a caminho de Damasco. A linguagem de Damasco lá era árabe. E Paulo fazia parte dos judeus. Já deu para entender aí, né? Aonde ele está indo lá para Damasco, lá para, né, com a carta de mandado ali para dar fim lá na igreja, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo no meio do caminho.
Aí já deu para você perceber ali, né? Mais tarde Paulo é batizado no Espírito Santo. E aí vai. Certo? Concedia que falasse, verso de número 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Quando isso aqui aconteceu, várias pessoas de outras nações, é o que o texto está falando, ó, varões religiosos de todas as nações. Então tinha várias pessoas ali de outros cantos quando esse aqui aconteceu, certo? E aí o que acontece? Eles estavam reunidos em um lugar. Quando a presença do Espírito Santo se manifestou, eles estavam sentados. E aí o que aconteceu com a manifestação do Espírito Santo? Eles saíram do lugar. Cada pessoa, quando recebe o batismo com o Espírito Santo, cada um reage de uma forma diferente. Eu vou esse trechinho que eu ia comentar agora, eu vou deixar para comentar lá na frente. Primeiro eu quero frisar aqui essa parte para não pular etapas, né? Vamos lá. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Cada um ouvia falar na sua própria língua, né? E todos pensavam, né? Todos passavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois não são galileus esses homens que estão falando? Eles estavam falando em mistério. Por causa do batismo do Espírito Santo que eles receberam. Isso significa o quê? Que toda pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, ela vai falar em... A gente vai ver isso lá na frente. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua e em que fomos nascidos? Partos, e medos, elamitas, os quais habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e o Ponto e Ásia. Então tá aí os nomes dos lugares onde tinham as pessoas. Frígida, Paníflia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e crentes e árabes. Olha lá, tá vendo? Já tinha pessoas de tudo quanto é canto ali quando isso aqui aconteceu. Todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros, que é isso que dizer? E outros zombavam, dizendo, estão cheios de monstros. Outros estavam zombando, né? E aí as pessoas estavam falando em língua estranha ali. E esse pessoal mas falou assim, mas como é que a gente entende outros falar na nossa própria língua, mas esses aí estão falando o quê? Então já deu para perceber aí, né? O que foi que aconteceu ali? Isso significa o quê? Significa que as pessoas que estavam em redor dali, elas não compreenderam. Vamos avançar no mesmo capítulo. Olha lá, o discurso de Pedro no dia de Pentecoste. Vamos lá. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, se já viu isto notório e escutai as minhas palavras, esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos filhos sonharão, né? E os velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor e fumaça. Aí a profecia de Joel se cumpre aqui.
Se você for avançar um pouquinho mais, você vai ver que 3.000 pessoas ali se converteram. Porque certeza ali que quando Pedro citou essa referência de Joel, as pessoas naquele tempo ali devem ter se lembrado. Eu falo, não, o que ele está falando realmente está nas escrituras. Vamos avançar mais para frente, quando o ministério de Paulo começa. Olha lá, ó. 1 Coríntios capítulo 12. Agora as coisas vão começar a clarear mais ainda. Acerca da diversidade dos dons espirituais. A questão dos dons espirituais, eles só vão ser manifestados quando o cristão se converter ao evangelho. Então nós já sabemos que cada pessoa já vem com a bagagem, com um talento. Ao longo do tempo essa pessoa vai descobrir esse talento. Você vê claramente isso em Gênesis. Tubal-Caim, mestres ali que tocam, né, Jubal, mestre de órgãos, ferreiros, cada um do seu talento, certo? Isso já vem na bagagem da pessoa. Quando a pessoa se converte ao evangelho, aceita o Senhor Jesus Cristo, o espírito dela vai ser recriado e o Espírito Santo vai passar a vir habitar na pessoa. E aí, com o passar do tempo, conforme ela for se santificando, for buscando o evangelho, estiver congregando, né, estiver participando da ceia, no batismo, nas águas, tal, etc. Aí ela vai receber o batismo com o Espírito Santo. Pode acontecer o fato da pessoa receber o batismo no Espírito Santo antes de descer as águas? Pode acontecer. Pode acontecer. Ok? Vamos lá. Deixa eu aproveitar já para fazer um comentário aqui antes de dar continuidade. As pessoas têm o hábito de confundir fruto do Espírito Santo com dons. Tá ok? Porque dons Deus dá, que são coisas irrevogáveis. Se a pessoa se afastar do evangelho, os dons vão permanecer lá com ela. É forte isso, né? Então o que Deus dá é para sempre. E fica lá na pessoa. Então vamos lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados a ídolos mudos, conforme eres guiados. 3. Portanto, vós quereis fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Essa parte aqui é forte. Eu vou deixar para gravar isso aqui numa outra oportunidade. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Para que serve a questão dos dons? Deus vai dar para cada pessoa uma finalidade específica. Pode ser que o fato que Deus dê para você não dê para mim. E o que Deus vai dar para mim não dá para você. E Deus faz isso de acordo com a vontade dele. Quer ver? A gente vai ver isso dentro do texto. Ó. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Vamos lá. Olha as 3 pessoas aqui, ó, aparecendo nesse texto. Vamos lá. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Espírito Santo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 aqui, ó. Vamos lá. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Aí que entra a questão dos dons. Uns vai receber ministérios para cura. Cada um vai ser direcionado para alguma coisa. Você vê a importância de pedir a Deus orientação? Fala, Deus, você me chamou para ser o quê? As pessoas que estão dentro da igreja, no caso. Você vai colocar eu em algum ministério? Eu vou ser o que na obra? Isso aí são coisas que você vai perguntar para Deus. E Deus vai trabalhar em você, vai te lá habitar, vai preparar você, né? Todo mundo que entra para o evangelho tem um propósito, certo? Isso é coisa que Deus vai responder só para você. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria,
E a outro mesmo Espírito a palavra da ciência. Já tem duas coisas aqui, ó. Eu vou contar nos dedos. Vamos lá, ó. Manifestação do Espírito mesmo. Dada a palavra da sabedoria. O mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro mesmo Espírito dons de curar. Operação de maravilhas. Profecias, já estão 6, né? O dom de discernir espíritos, 7. A outra variedade de línguas, 8. A outra interpretação das línguas, 9. Mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Um dos dons aí, né, que Paulo aborda é a questão do qual? O dom de profetizar. Porque profecia, a pessoa vai falar em voz legível, igual eu estou falando aqui no vídeo. Vai falar claramente quando Deus quer usar a pessoa ali para falar alguma coisa. E quando a pessoa é levantada em profecia, durante o culto, todos vão falar em mistério. E aí a pessoa que está à frente do ministério, o que vai acontecer? Ela vai entender que Deus está querendo usar a pessoa para falar alguma coisa. Ou ela vai falar para alguém ou vai falar para toda a igreja. E aí, quem vai guiar essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Não, a pessoa não vai falar por conta própria. Tem na Bíblia, abre aspas, está assim lá no texto. Homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus falaram por inspiração divina. Isso só é possível através do Espírito Santo de Deus. Aqui nessa passagem de 1 Coríntios capítulo 12, ele fala uma questão interessante, né? Sobre a questão ali, ainda que eu tivesse todo conhecimento, tudo que for necessário, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se não tiver amor, não vai adiantar de nada. Certo? Agora vamos lá, agora nós estamos chegando na parte principal. 1 Coríntios capítulo 14. Vamos lá. Então nós vimos lá a quantidade de dons que tem, né? Que é repartido pelo Espírito Santo. E aí sobre a questão dos dons, a pessoa ela vai ser direcionada para uma finalidade. Ela vai ser professor na escola bíblica dominical, vai ser pastor, ou vai ter o dom de profecia. É porque o ministério de profeta, ele acabou em João. Aí o dom de profecia, Deus pode usar qualquer pessoa em profecia. Não precisa ser uma pessoa específica. Correto? Não precisa ser uma pessoa específica. Deus pode usar qualquer pessoa em profecia. Qualquer uma. Para finalidades específicas. E quem vai direcionar isso é o Espírito Santo. Vamos lá. Seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais. Mas primeiramente o de profetizar. Olha lá. Por que a profecia é importante? A profecia ela vai vir para algumas finalidades. Eu vou citar algumas características. Primeiro dela é para arrependimento, exortação, consolo, edificação, para trazer esperança para a pessoa, para trazer a pessoa de volta ao arrependimento, colocá-la no caminho certo. Então ela vai vir para essas finalidades aí. E outras coisas aí, né? Deus vai usar cada um da forma que for melhor. Aqui agora tem um porém aqui. Lembra da passagem da Bíblia que diz assim, ó: julgai a profecia e não o profeta? É você analisar. Isso que foi falado para mim, será que foi Deus que falou? A pessoa falou por ela por si mesma? Porque a questão de profetizar, falar em nome de Deus, tem que ter muito temor. E porque a pessoa que recebe a profecia, isso vai gerar um impacto muito forte na vida da pessoa. Aí já pensou você falar uma coisa que Deus não disse?
Imagina o estrago que pode fazer na vida da pessoa e na vida de quem falou. Então aí, quando você está sendo impulsionado pelo Espírito Santo, o que você deve fazer? Você pode falar com Deus, falar: Deus, é o Senhor que está querendo me usar para falar? É eu que estou sentindo emoção própria? Pede uma direção de Deus na hora. Peça a Deus, principalmente, isso aqui é interessante, isso aqui, viu? Peça a Deus principalmente que quando você for falar no nome do Senhor, fala assim: Deus, aquilo que eu falei na vida do teu servo, vai lá e confirma para ele. Isso aí é uma coisa que você tem que falar particular com Deus. Porque hoje tá tendo muita profetada, muita profecia. Tem umas que é arrepiante, né? Tem profecias que ali é falada mesmo ali, coisas duras. E isso aí são homens inspirados por Deus para levar as pessoas ao arrependimento. É um chamado de conserto. E tem umas profetadas que vai ser umas pancadas feias. E aí Deus vai falar aquilo que for necessário, né? Ok? Vamos lá. Olha o verso de número 2. Lembra que eu falei sobre a questão dos idiomas no comecinho do vídeo? Os idiomas seculares e o que aconteceu em Atos 2? Quando Paulo chega no ministério, ele já começa a ensinar essas coisas. Agora as coisas vai ficar muito mais claras. Eu deixei para comentar a melhor parte aqui. Eu ia comentar antecipado lá, né? Vamos ler aí o verso de número 2 de 1 Coríntios 14. Ó. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens. Aqui já dá o checkmate em tudo. Porque o que está falando em mistério não está falando para os homens. Ele está falando para quem? Está falando para Deus. Olha lá, ó. Se não a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Pronto. O texto já dá uma resposta-chave direta e reta. O que fala em língua estranha não está falando para os homens. É por isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, eles não entenderam e começaram a zombar. Era isso que eu ia comentar lá. É o mistério. Então, sobre a questão dos idiomas seculares, a pessoa pode estudar. Mas a capacidade de interpretar o que o outro está falando em mistério, durante o culto ou em casa, no momento de adoração, louvor, aí é só Deus que vai entender. Não tem idioma nessa terra que vai ajudar a pessoa a entender o que o outro está falando, se não for pelo poder do Espírito Santo. Clareou tudo agora, né? Agora a mente expandiu. Então vamos lá, a pessoa está falando em língua estranha, ou seja, no momento ali da palavra, ou no momento de adoração, ela não está falando para as pessoas, ela está falando entre ela e Deus. E aí tem pessoas que não vão entender, porque é um mistério da parte do Espírito Santo. Então, toda pessoa que é batizada no Espírito Santo, todas, sem exceção, todas elas vão falar em mistério. Não existe uma pessoa sequer que seja batizada no Espírito Santo que não venha falar em mistério. Por isso que Jesus disse, ó: voltarei ao meu Pai e rogarei a Ele para que envie o Espírito Santo para que esteja convosco para sempre. Então o Espírito Santo só veio depois que Jesus foi, não o contrário. Aí alguém vai falar assim: ah, mas Jesus foi batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo no dia do batismo repousou sobre Jesus. Mas a questão de falar em língua estranha só foi possível no tempo de Pentecoste, lá em Atos 2. Depois que Jesus subiu ao céu, ele chegou lá e falou: Pai, eu estou aqui de volta, agora eu peço que o Senhor envie o Espírito Santo da promessa sobre eles. A profecia de Joel se cumpre em Atos 2, logo depois da assunção do Senhor Jesus Cristo ao céu. Então vamos lá, para enfatizar essa parte aqui. O que fala em língua estranha não fala aos homens, não está falando para os homens. E a questão de discernir isso aqui só é possível através do dom de discernir os espíritos. Só é possível através disso. Caso contrário,
Não tem idioma que você estudar na Terra que vai entender isso. Porque se fosse língua idiomáticas, então o texto teria que ficar diferente. Concorda? Porque tem pessoas por aí que querem desconstruir aquilo que está na Bíblia. A falar que sobre a questão de falar línguas estranhas são idiomas. Negativo. Se fosse idiomas, a narrativa do versículo 2 teria que ficar assim, ó. Porque o que fala língua estranha não fala a Deus, senão aos homens. E aos homens entende e fala de mistérios. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, não está falando para o homem. É entre ela e Deus. Vamos lá. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aqueles elementos que eu falei lá sobre a questão da profecia. O que fala língua estranha, olha lá, para que serve o dom de línguas? Eu já vou comentar. Verso 4 aí, ó. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então a pessoa está falando mistério, ela está edificando ela. Ela está sentindo alegria. Uns vão chorar, outros vão bater palmas, outros vão levantar, outros vão marchar. Cada um vai ter uma reação diferente. Cada um vai se expressar de uma forma diferente. E aí serve para edificação própria. É um momento de alegria entre ela e Deus. E tem pessoas que conseguem interpretar errado. Vai falar, não, mas peraí, o que está falando língua estranha, né, deve ficar calado. Se eu vou proibir as pessoas delas falarem língua estranha, como é que ela vai receber edificação da parte de Deus? A gente vai ver isso aqui dentro do texto. Então, sobre a questão de falar em línguas, ela vai entrar em duas formas aí. Para entregar um recado da parte de Deus, que ela vai falar em mistério. Certo? E a segunda questão é para edificação própria. Vamos lá. Verso de número 5, ó. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em língua estranha. Se é língua estranha, significa que é um idioma desconhecido. Pronto, acabou. Checkmate. Já percebeu que já não é mais idioma, né? É uma coisa que só através do Espírito Santo tem a capacidade de ajudar a pessoa a discernir e a interpretar isso. Eu já presenciei num culto uma pessoa falando em mistério e a outra chegar e colocar a mão nela e ela começar a transmitir em palavras legíveis o que o outro estava falando em mistério e estava entregando uma profecia. E agora, e se entra uma pessoa que não é cristão lá no meio? Ela vai conseguir entender o que o outro está falando? Por mais que ela seja poliglota, por mais que fale todas as línguas, ela não vai conseguir entender o que o outro está falando em língua estranha. Por isso que o nome fala língua estranha. Se fosse idiomas, então não seria língua estranha, seria línguas idiomáticas. Agora vamos lá. Nós sabemos que tem pessoas que falam em mistério entre ela e Deus, mas tem pessoas por aí que faz picaretagem, quer imitar as coisas. Como é que eu sei quando uma pessoa está falando em língua estranha entre ela e Deus? Pela forma que ela está interagindo. Vai ser uma coisa natural, não uma coisa forçada. E pela fala, pelo sotaque, pela forma que ela está se expressando, vai dar para perceber quando é o Espírito Santo e quando é a pessoa fazendo gambiarra. Então tem homens e mulheres de Deus que falam em mistério e tem aqueles que fazem as coisas para fazer chacota. Ou até mesmo brincar com as coisas de Deus. Essas pessoas vão se arrebentar feio na mão de Deus, né? Então tem os servos prudentes e tem os picaretas. Ok? Vamos lá. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando língua estranha, que vos aproveitas se não vos falasse por meio da revelação
ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Ok? Da mesma sorte que as coisas inanimadas que fazem som, seja flautas, seja citara, não formarem sons distintos, como será o que se toca com flauta ou com citarra? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciar palavras bem inteligíveis é que nem eu estou falando aqui agora, como se entenderá o que se diz? Tem um ponto interessante aqui, eu já vi pessoas recebendo oração em mistérios. E a pessoa sendo edificada. Através da outra colocando a mão nela e ela falando em mistério. Pode acontecer isso também? Pode. E a pessoa ali começa a chorar e começa a sentir a presença de Deus. Por isso que é interessante, aí o texto vai dar resposta também. Vamos lá que a gente vai ver essa parte aí que eu acabei de falar agora. Falando ao ar, né? Palavras bem legítimas é como se entenderá o que se diz, porque estarei como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas vozes no mundo e nenhuma delas sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para com aquele que fala. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então a questão dos dons que a pessoa recebe do Espírito Santo é para coisas ministeriais, para o reino e a glória de Deus, ok? Pelo que fala em língua estranha, ore para que a pessoa interprete. Aí aquela situação que eu acabei de comentar, de a pessoa ir até a outra, colocar a mão nela, começar a orar na vida do outro falando em língua estranha. E aí aconteceu o fato da pessoa receber edificação. E aí o que você deve fazer? Orar para que a pessoa possa interpretar e sentir. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, ou seja, pode orar em língua estranha, mas ora em palavras legíveis. Para que você receba edificação, a mesma coisa acontece com a pessoa. Tá clareando agora, né? Que farei, pois? Orarei com entendimento, cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendissesse com espírito, como dirá que ocupa o lugar de um indoto? O amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Paulo fazendo a pergunta. Porque realmente tu dás bem graças, mas ao outro não é edificado. Estou com um pouquinho de tosse. Dou graças ao meu Deus porque falo mais língua do que todos vós. Aqui Paulo já era um poliglota. Lembra que eu falei lá atrás sobre as pessoas que estavam lá em Atos 2, de várias nações, de várias cidades diferentes, pessoas de todos os cantos? E quando Paulo estava indo a caminho de Damasco, e Damasco falava a língua de árabe, Paulo também falava em mistério. Só que além dele falar em mistério, ele falava todos os outros línguas seculares que tinha. Agora, sobre a questão da língua estranha, só é possível através do Espírito Santo. Não tem outro meio de você conseguir entender o que o outro está falando. Tá vendo a confusão que as pessoas fazem? Por que isso acontece no nosso meio? Por que tem pessoas que falam língua estranha são idiomas? É porque ela não tem profundidade dentro das escrituras.
E isso tem sido motivo de ataque de algumas denominações sobre o povo que é batizado com o Espírito Santo. Porque eles não entendem. Porque não tem uma experiência com Deus. Não procura perguntar para Deus em oração para ver se aquilo ali é verdade. Ó, uma coisa que eu vou falar aqui. Não tem problema nenhum a primeira vez a pessoa ter dúvida. Não tem problema nenhum nisso. O ruim é quando a pessoa está sendo ensinada e ela continua na incredulidade. Aí isso gera um problema. Vamos lá. Porque realmente tu bem essas graças, mas a outra não é edificada. Já li essa parte. Vamos lá, verso 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que as 10.000 palavras em língua desconhecida. Língua desconhecida é um idioma que a pessoa está falando com ela e Deus. Uma pessoa terrena não tem a capacidade de interpretar isso aqui, se não for pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo, você não consegue entender nada. E a mesma coisa vai acontecer no culto. O que está falando em língua estranha não está falando para os homens, está falando entre ela e Deus. E ela está recebendo edificação. Como é que as coisas ficam mais claras quando você analisa todos os pontos? Não dá para ficar preso em um canto só. Nós vamos continuar discorrendo aí. Vamos lá. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: porque gente de outras línguas e por outros lábios falaria este povo, e ainda assim não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Vamos lá. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem língua estranha, e entrarem um indulto ou um infiel, não dirão porventura que estáis loucos? É o que aconteceu lá em Atos 2. Mas se todos profetizarem e algum indulto ou um infiel entrar, e todos é convencido, de todos é julgado. E os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançado-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Aí lá embaixo, nesse mesmo capítulo, deixa eu achar ele aqui. Vamos lá. Está aqui o verso de número 39. A necessidade da ordem no culto. Paulo vai discorrer algumas coisas aqui. Eu quero ler 2 pontos aqui desses 2 pontos aqui para fechar essa temática aqui. Fechar esse vídeo. O primeiro está aí no verso de número 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua estranha, façais isso por 2 ou 3, quanto muito 3 por sua vez. Haja intérprete. 28. Ó, outro ponto que eles interpretam errado aqui, já vou explicar. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Não é o fato de eu proibir as pessoas de falar em língua estranha. Isso aqui não está me dando a questão de eu proibir a pessoa de falar em língua estranha. Porque o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Se as pessoas dela falarem em língua estranha, sabe o que vai acontecer? Ela deixa de receber edificação. Ela vai ficar se segurando. Esse ponto aqui é interpretado errado por alguns. Se eu estou falando em língua estranha entre eu e Deus, para que eu preciso de um intérprete?
se é uma língua estranha? Não faz o menor sentido. Correto? Se fosse a questão de idiomas, então não seria língua estranha, desconhecida. Outro ponto interpretado errado em cima desse versículo que eu acabei de ler. Ele não consegue usar de entendimento. Olha como é que o texto deixa as coisas claras. Eu vou ler de novo. Ó. Se não houver intérprete, esteja calado e fale consigo mesmo e com Deus. Se a pessoa está falando em língua estranha, ela está falando com quem? Está falando para os homens? Eles pegam esse versículo aqui para usar errado, só que esquece de ler esse ponto agora que eu quero ler. Ó. Olha o 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em língua estranha. Então, o que acontece? Algumas pessoas pegam as partes que só interessam para ela e o resto descarta tudo, para afirmar aquilo que ela quer e não o que a Bíblia está dizendo, porque a Bíblia me fala outra coisa. Então, para fechar, os idiomas seculares existem, agora a capacidade de falar em língua desconhecida, de falar em mistério entre ela e Deus para edificação própria, só é possível interpretar isso através do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, não tem idioma secular terreno que vai ajudar a pessoa a entender o que ela está falando. E sobre a questão dos idiomas, o Espírito Santo pode te capacitar, te levar para outro lugar do país, né, para pregar o Evangelho aos confins da terra, e lá o Espírito Santo abrir seu entendimento e você aprender o idioma de lá. De uma forma simples assim, até mesmo pode acontecer o fato de você não estudar o idioma de lá e já chegar a falar, isso é uma beleza. Deus pode capacitar qualquer um para qualquer coisa. Checkmate. É isso, simples assim. Não tem segredo em entender as coisas da palavra de Deus quando você estuda com atenção, né, e analisa todos os pontos e aborda todos os pontos, porque senão a pessoa fica com o entendimento bloqueado. E aí é o que acontece, né? Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo.